Uma vez mais, bom dia. Este é o nosso segundo bloco. Já sabe, temos sempre reservado um tema para a reflexão. Hoje, o espaço será dedicado a análises económicas. Vamos, em concreto, falar sobre economia globalizada, paradoxos de desenvolvimento e reflexões inconclusivas. É o título da mais recente obra de Salim Vallam, académico e atual presidente da Bolsa de Valores de Moçambique, a quem temos o prazer de receber e hoje conversar no Manhã Noticiosa. Bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado. As cartas estão na mesa, criadas as condições para então conversarmos de forma profunda sobre a nossa economia, a olharmos do ponto de vista de Salim Vallam, que é o autor desta obra lançada tanto há dias na cidade de Maputo. É, na verdade, a sétima obra, não me deixa mentir. É verdade, é a sétima obra, sim. Esta obra, Economia Globalizada, Paradoxos de Desenvolvimento e Reflexões Inconclusivas, a que é que nos remete a refletir exatamente? Bem, bom dia, obrigado. Queria cumprimentar os telespectadores, os ouvintes. Dizer que, bem, esta obra é uma obra particular em relação às anteriores, porque eu neste livro eu saio de Moçambique, não é? Exato. E faço uma análise sobre a economia globalizada, como o próprio título refere. Mas o ponto de referência para a análise desta obra é obviamente Moçambique, não é? Exato. É obviamente Moçambique, é a principal referencial, mas também há referencial de outros países, da África subsaariana, do Sudeste Asiático, da América Latina em particular. Mas o mote principal foi ir um pouco além do que tinha já feito no passado, que a minha análise era fundamentalmente sobre problemáticas de posse da terra, desenvolvimento agrário, desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico local, desenvolvimento endógeno e a economia moçambicana numa encruzilhada. Quer dizer, era focada mesmo para dentro, para as dinâmicas internas, os fatores internos que propiciam o desenvolvimento, entravam o desenvolvimento. Exato. E esta, resultante da crítica, principalmente às duas anteriores obras sobre desenvolvimento endógeno Moçambique em transformação e economia moçambicana numa encruzilhada, então recebi muitas críticas, conselhos, sugestões. Então esta obra procura olhar para dentro, mas também olhar para fora e perceber melhor até que ponto os fatores de índole exógena, ligadas à integração econômica regional, ao processo de globalização, influem no desenvolvimento da nossa economia, no desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Este foi o principal mote, foi não só olhar para dentro, mas também olhar para fora. Moçambique é ainda um país pobre, ainda não é um país ainda com dificuldades. Os principais indicadores econômicos ainda são relativamente baixos, com níveis de pobreza ainda significativos. Então era vital perceber, não é, como é que este tipo de influências podem ajudar. A ideia é até que ponto estes fatores podem ser propiciadores de um desenvolvimento que seja um desenvolvimento econômico simultaneamente mais inclusivo, mais abrangente e mais sustentável. A ideia é expor cada vez mais Moçambique ao mundo. Esse é o mote. E parte de um pressuposto fundamental. Houve uma análise que foi feita a algumas economias ao nível mundial, por exemplo, uma análise da economia sul-africana, de Maurícias, Botsuana, Cabo Verde, mas também de países como Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malásia, Filipinas, Tailândia, Turquia, México, República Checa, Polônia. Então, há uma análise desses países e todos eles, aqueles que estão a empreender processos virtuosos de desenvolvimento, acelerado desenvolvimento, que está ampliando a classe média e alargando o mercado interno, todos esses países, coincidentemente, são países que não só têm indicadores econômicos
nacionais positivos, bons, em crescimento, com uma tendência ascendente, mas também são países que se preocupam em integrar mais no comércio internacional, no processo de globalização, na promoção de exportações e tirar vantagens tangíveis da economia de mercado florescente e do processo de globalização, onde isto permite uma maior interconectividade e maior interdependência entre os vários países, não só do ponto de vista econômico, como, por exemplo, os mercados financeiros, mas também a parte toda ligada à tecnologia, à cultura e a identificação de nichos promissores de mercado que permitam que o país ganhe mais. Não só naquela lógica tradicional que já vem desde a longa noite colonial, que é uma lógica econômica fundamentalmente assente no setor primário, na produção e exportação de matérias-primas para outros países, não é? Produzir carvão e exportar, produzir gás, exportar, produzir amêndoa, exportar, produzir alumínio, exportar. Qual é a ideia? A ideia é que os países que avançaram com estratégias de desenvolvimento bem-sucedidas, eles processaram as suas matérias-primas do território e produziram de industrialização da economia. Sem dúvida. Uma das grandes apostas, que obviamente não é algo inovador, no sentido de que é uma ideia nova, mas há outros, vários autores, eu neste caso refiro ao professor Carlos Lopes, que é uma autoridade científica africana, não é? Do Guiné-Bissau, que no seu livro África em Transformação, ele defende uma aposta pesada de África subsaariana, na industrialização. E ele defende que a porta de entrada para a industrialização, para muitos países africanos, é obviamente o agronegócio. Mas, quer dizer, a estratégia tem que girar em volta do processo de industrialização, que esse processo está a acompanhar o processo de urbanização. É uma tendência que a África já está a ter de urbanização, e nós sabemos que o continente africano é daqueles que está tendo as taxas de crescimento mais elevadas. No nosso caso é expressivo mesmo. Moçambique tem uma taxa de crescimento populacional muito elevada, 2,8% é uma taxa elevada. Portanto, esta tese de que efetivamente o país e muitos países da África subsaariana, para apostar num crescimento e desenvolvimento econômico inclusivo, abrangente e sustentável, aposta na industrialização é vital. Vamos olhar de forma mais globalizada. A situação de Moçambique comparativamente a outras economias, até mesmo regionais, ainda é bastante desafiadora, apesar de possuirmos aqui muitos recursos, desde minerais, faunísticos, florestais, potencial em turismo e em outros vários aspectos. O que é que falha para efetivamente começarmos a transformar e exportar até para o nível regional em primeira mão? Bem, um dos aspectos importantes que nós temos, porque, quer dizer, nós infelizmente partimos de uma base muito frágil, não é? Moçambique, além de ter vivido este período todo, período colonial, com pouca intervenção dos moçambicanos no processo, que é normal num sistema de colonização direta que Portugal administrou no nosso país, diferentemente do que aconteceu com as colônias francesas e inglesas, que foi uma colonização indireta. Mas durante os 46 anos de independência, Moçambique enfrentou desafios muito difíceis e que enfrenta atualmente. Por exemplo, nós, além daquela guerra que nós tivemos 16 anos, que depois houve o Acordo Geral de Paz, e passado quase mais de 20 anos, voltamos a ter de novo instabilidade, e que isso é um grande entrave para o desenvolvimento. A paz, a estabilidade é um pressuposto fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, qualquer território. Mas temos também um dos problemas muito sérios que Moçambique, infelizmente, pela sua posição geográfica, tem estado a ser assolado, que é os eventos climáticos extremos. Os efeitos nefastos de eventos climáticos extremos, entre cheias, secas, ciclones, ventos fortes, conseguem corroer anos e décadas
de trabalho feito na implantação de infraestruturas, na reativação do tecido econômico e social. Portanto, esses são 2 efeitos. Agora, fomos afetados com esta pandemia, como outros países do mundo, da Covid-19, mas no passado nós tivemos, muitos já não se recordam, de 2009, 2010, nós tivemos sérios problemas com HIV-Sida, na zona centro do país, que afetou inclusivamente os índices de pobreza naquela região que foram influenciados negativamente. Tivemos também a questão do HIV-Sida, não passou, é um problema que nós temos. Temos problema de outras doenças preveníveis, evitáveis, como a malária, a cólera, as tuberculoses, que são essas enfermidades evitáveis. Isolar esses fatores essas enfermidades evitáveis, elas afetam não só, por exemplo, o rendimento dos estudantes, das crianças na escola, mas também afetam o setor produtivo, as famílias, os indivíduos, e reduzem a capacidade produtiva das famílias. Mas nós temos um problema que é muito sério. Quase 2/3 da nossa população, cerca de 22 milhões de moçambicanos, 22 milhões de moçambicanos, dependem de atividades agrárias ou relacionadas à agricultura, atividades ligadas à comercialização, transporte, agroprocessamento, de subsistência, de baixa produtividade. Então, um dos desafios que nós temos hoje é como é que nós modernizamos a agricultura, sobretudo estes 4,2, 4,3 milhões de famílias nas zonas rurais, como é que eles incrementam os seus níveis de produtividade. E alavancando a produtividade, aumentando os rendimentos, a renda das famílias, imediatamente isso vai ter um efeito na redução da pobreza e no combate à fome. Exato. E o que faz? Se temos uma agricultura mais produtiva, mais moderna, é possível ter produtos alimentares suficientes para alimentar Moçambique, não usar divisas para adquirir alimentos, mas também podemos exportar esses produtos. Exato. E isso o que vai fazer? Vai libertar pessoas, muitas pessoas que estão no campo a dedicar atividades agrícolas de baixa renda, de baixa produtividade, libertando essas pessoas para poder, com o crescente urbanização, porque as zonas rurais também em Moçambique estão-se a transformar. Exato. Então, estas pessoas gradualmente vão estar dedicadas a atividades de maior valor agregado, na indústria, particularmente a indústria manufatureira, e na área de serviços, que remunera melhor que a atividade agrícola. Portanto, este é um movimento quase incontornável, inevitável, que nós vamos ter que fazer e que é fundamental prosseguir com políticas públicas que melhorem as condições de vida nas áreas rurais, que essas áreas rurais vão crescentemente ter mais acesso a serviços, a bem-estar, a infraestruturas e existirem polos de desenvolvimento econômico através da agroindústria, que é um elemento importante para a geração de empregos e para a criação de renda para as famílias. Isto é vital. E este é um movimento que nós já estamos a avançar com eles, com a diversificação da economia. Porque eu tenho dito... Os esforços do Executivo nesta área da agricultura em massificar cada vez mais a produção, a implementação agora do projeto Sustenta, como é que olha para isto? Não, é uma iniciativa que é boa iniciativa, porque ela foca e a tônica está principalmente nos pequenos e médios agricultores. Exato. São aqueles que têm mais dificuldades neste momento, que estão a produzir pouco e estão a vender muito pouco. É uma agricultura mais orientada para a subsistência e não para o mercado. Então, isto vai incentivar estes produtores a encararem melhor e a integrarem-se mais no mercado. Em que novas técnicas vão ter que ser ensaiadas, não é? É um programa que está obviamente a iniciar, há ajustes que podem ser feitos, vão ser feitos, obviamente, a sociedade é dinâmica, os processos de desenvolvimento não são nem automáticos, nem são lineares, não é? E, portanto, é fundamental, inclusivamente, fazer esta interconectividade, que isto é muito importante logo no início. A conceptualização, ter em conta que a agricultura, para ser viável, ela tem que estar conectada com a industrialização. Isto é vital. Então, não podemos pensar indústria como área estanque, agricultura como área estanque, mas
esta duas interligação, áreas que que depois, obviamente, tem ligação com as finanças, tem ligação com as estradas, com a eletrificação, com o turismo, com as pescas, com todas as outras áreas. Mas fundamentalmente, esta ideia de que a agricultura e a indústria, elas se fortalecem na sua integração. Porque o processo de desenvolvimento da agricultura vai, de per si, contribuir para o processo de industrialização, em que não só contribui a agricultura, mas também a pesca, mas também, por exemplo, os recursos minerais, os hidrocarbonetos, todos esses produtos vão ser transformados. E aqui em Moçambique tem um grande potencial energético. Todo o complexo mineral energético é uma grande vantagem comparativa que o país tem e que isso é um motor para o desenvolvimento da industrialização. Eu tenho referido muitas vezes, nós temos um ativo muito importante aqui em Moçambique, que advém mesmo do período colonial. A implantação de infraestruturas, os corredores de desenvolvimento, Maputo, Limpopo, Beira, Nacala, são infraestruturas que já estão aqui, existem e são um grande capital econômico. Estas infraestruturas foram concebidas não só para o desenvolvimento interno, mas, na altura, é para servir o Interland. Quando essas infraestruturas, a economia de Moçambique está deprimida, não usamos devidamente. Mas também quando esses países do Interland, que estão, entre aspas, condenados a usar essas infraestruturas já existentes, há um grande dinamismo. Quer dizer, a economia de Moçambique terá um maior ar fresco com a pujança da economia do Zimbábue, da Zâmbia, do Botsuana, do Malawi, porque vão usar plenamente estas infraestruturas que foram implantadas para esse efeito e também, obviamente, para dinamizar a economia nacional, a economia regional nos vários territórios. Estamos a falar de globalização. Vamos olhar agora para o aspecto integração regional. Moçambique tem, portanto, na sua balança de exportações e importações, um peso maior no que toca à importação de bens de consumo e um peso maior no que toca à exportação de matérias-primas. Agora, com este debate sobre a integração regional, a criação da zona de livre comércio africana, Moçambique prepara-se para integrar alguns destes movimentos que já estão, portanto, em funcionamento e que englobam já algumas economias ao nível de África. O Ministro da Economia e Comércios, ou melhor, Ministro da Indústria e Comércio, disse há pouco tempo, numa das intervenções em Maputo, que estamos na fase conclusiva, preparatória para a adesão à zona de livre comércio. O que é que acha que poderá acontecer com a economia de Moçambique ao aderir a estas zonas? Porque isto praticamente vai reduzir a zero todas as taxas que nós pagamos ao importar e ao exportar bens de consumo. Esta é uma questão pertinente e é uma questão de perspectivar o país na região e no mundo, não é? Na região aqui, fundamentalmente, é SADC, mas também a África subsaariana, a África e o mundo. E os desafios ligados à integração regional, à integração econômica regional, são vários, porque há vantagens claras em uma maior integração na região. Mas também há desafios, tendo em conta que alguns dos nossos vizinhos, mormente, a África do Sul é um país com uma capacidade econômica muito forte, uma indústria muito forte. Exato. Então, isso, de per si, traz também chamadas de atenção, não é? Porque nós não temos, neste momento, uma indústria capaz de competir de igual com a África do Sul. Nós, neste momento, não temos. Então, é preciso os cuidados necessários neste movimento, não é, da zona do comércio livre continental. Exato. No sentido de que nós façamos parte deste movimento, não temos como não aderir no tempo, mas como é que nós entramos nele com vantagens concretas que nós possamos ter na nossa integração. O atual figurino mostra que nós temos mais para dar do que para receber. Não sei se estou equivocado. Não, neste momento nós temos este problema que referiu. Mais para dar em termos de matéria-prima, mais para receber em termos de produtos acabados, o que não é o que se quer. E o grande problema que nós temos, que é histórico, não é um problema estrutural, exato, é que efetivamente nós exportamos produtos primários, exato, sem valor acrescentado. E no mercado internacional,
há uma tendência, que não é de agora também, de deterioração dos termos de troca em desfavor de países que exportam matérias-primas. Então, aqueles países também que conseguiram deslanchar processos virtuosos de desenvolvimento econômico sustentável são aqueles que apostaram no processamento, na indústria manufatureira, numa primeira fase, indústria transformadora, que permite produzir para o mercado produtos que tenham preços mais atrativos e não produzir commodities que no mercado internacional, infelizmente, esses produtos têm preços mais baixos. Como é que nós fazemos isso? Já há bons sinais aqui. Quais são? Por exemplo, nós, nos últimos anos, nós temos estado a assistir à identificação de novos nichos de mercado, por exemplo. Nós temos iniciativas aqui de produção, por exemplo, de leite, de pera-abacate, de macadâmia, muita produção de gergelim, a soja que tem uma boa procura, a castanha de caju, que é uma cultura tradicional também. Então, há uma identificação de novos nichos de mercado. A banana, por exemplo, quer dizer, uma cultura para exportação não era uma cultura tradicional aqui no nosso país. Quer dizer, então, são novos nichos, a paprika, o milho miúdo. Então, são produtos que têm valor no mercado internacional, que tem bons preços. Mas fora desta área, nós também temos outras áreas. Por exemplo, e é por isso que falava aqui da questão da instabilidade e da necessidade da paz. Por exemplo, o turismo. O turismo, nós temos produtos de nível internacional aqui no nosso país e que atrai turistas vindos de vários pontos do país e que ficou afetado efetivamente com esta questão do advento da Covid-19, mas também da instabilidade. Isso afetou um pouco a tendência do turismo, mas temos produtos muito atrativos, o Parque da Gorongosa, Cabo Delgado, não é? Temos a Chocas, a ilha de Moçambique, que é muito... Inhambane é uma província com grande potencial, aqui é Maputo, a Ponta de Ouro, quer dizer, e mesmo a Macaneta agora, com grandes atrativos, Bilene, a Praia do Tofo. Então, este é um elemento vital. Há dias eu via um programa muito interessante que se referia a um dos desafios que nós temos que continuar a trabalhar, e penso que o próprio governo está a levar muito a sério, a questão da cabotagem marítima. Isto é um grande potencial de transporte, de cargas, de pessoas. Isto é fundamental, isto é vital conseguirmos. Isto leva ao seu tempo. Nós ainda somos um país que tem dificuldades, mas essa iniciativa de avançar, por exemplo, como referiu nos programas da agricultura, avançar com inovação, avançar com arrojo e ajustando os programas, fazendo melhor as interligações setoriais, porque Moçambique não tem hipótese de ter uma economia baseada na monoprodução e monoexportação. Esqueçamos isso. Moçambique pode ser mais forte economicamente na região, na África, no mundo, se puder estruturar e desenvolver melhor, aprimorar esta economia multissetorial, que tem componentes da agricultura, o agronegócio, do turismo, das pescas, do comércio, incluindo este dinâmico comércio nos corredores de desenvolvimento e comércio transfronteiriço, no Milange, com Niassa, com Cabo Delgado, com a Tanzânia, Então, este tipo de dinâmicas internas dos recursos minerais e hidrocarbonetos, então, todos estes eixos econômicos devidamente interligados e olhando não só para dentro, para a satisfação de necessidades, que é uma primeira fase, obviamente, necessidades internas de alimentos, tomate, batata, arroz, feijões, amendoim, produzir o suficiente para o consumo interno, para exportar hortícolas diversas, carne de vaca, de bovinos, ovinos, frangos, patos, para alimentar a população, para ter produtos com mais proteína, mas também olhar para fora, para uma orientação para as exportações, para a diversificação econômica, para ter ganhos, para obtermos mais divisas, para podermos ter equipamentos mais sofisticados, para desenvolver a nossa indústria que tem um grande potencial econômico, e a posição geográfica de Moçambique é claramente uma vantagem comparativa e competitiva no Oceano Índico, com ligação hoje com os grandes players, não é,
China, Índia. Nós temos hoje, sabemos que toda a zona da Península Arábica há grande potencial de recursos ociosos que podem ser mobilizados para investimentos, continuar a atrair investimento direto estrangeiro, tecnologias, atrair capitais, e é aí também que o papel do setor financeiro e particularmente do mercado de capitais, a Bolsa de Valores, porque é preciso que tenhamos consciência que as bolsas de valores são instituições basilares no sistema econômico, na economia de mercado florescente, no sistema capitalista e vetores importantes para a promoção da globalização e obter ganhos na globalização. Então, temos que ter crescentemente uma bolsa de valores mais dinâmica, mais vibrante. Já chegamos à bolsa de valores e ao mercado de capitais. Vamos perceber de forma conclusiva esta globalização da nossa economia. A olharmos para outros mercados, falamos há pouco tempo do mercado regional africano, mas há também o mercado da América, da Europa. Assistimos muitas manifestas vontades de investimento, algumas, diga-se, com uma matriz de contribuição significativa de investimento estrangeiro em Moçambique. Propala-se bastante sobre o conteúdo local, a inclusão de nacionais, de empresas nacionais no circuito de investimentos externos. Sente que isso está a acontecer? Há cada vez mais PMEs nacionais e mais moçambicanos a participarem de investimento estrangeiro em Moçambique? Eu tenho acompanhado todo este debate e é uma preocupação, quer do lado do governo, exato, quer do lado do setor privado, CTA e em muitas conversas que tenho mantido com o presidente do CTA, o Agostinho Vuma, o engenheiro Agostinho Vuma, ele tem mostrado muita preocupação, mas também do governo, quer do Ministério da Economia e Finanças, do Ministério da Indústria e Comércio, há esta preocupação como os moçambicanos, como as empresas de moçambicanos, como empresas de moçambicanos com seus parceiros estrangeiros, exato, parcerias, elas podem se beneficiar mais destes projetos, estes grandes projetos, exato, de investimento. Este é um desafio, que não é um desafio só de Moçambique, não é? O país, um dos eixos importantes do processo de globalização, como sabe, são a intervenção das multinacionais. Exato. E nós temos aqui várias que trabalham aqui, trabalham em outros países. Então, como é que nós temos... Permita-me, Excelente, vou lá abrir aqui um parênteses. Nós temos o recurso, eles têm a tecnologia. Queremos unir as energias, eles vêm com o capital, para os nossos recursos, vêm com a tecnologia. O desafio é pôr um moçambicano mais participativo neste processo. Ter um moçambicano a envolver-se mais nesses projetos, quer empregando-se, ter capacidades técnicas, humanas, de gerenciais para poder empregar. E nós sabemos que estes projetos não são de mão de obra intensiva, são de capital intensivo. Mas o máximo de moçambicanos competentes para poderem ser absorvidos por esses projetos é um benefício muito grande e isso tem estado a ser feito um esforço muito grande para isso. Mas é necessário que as empresas, as pequenas e médias empresas, elas estejam crescentemente empoderadas com certificação, com capacidade, com padrões adequados, com boa gestão. Esta é uma das preocupações que inclusivamente nós temos estado a falar, a boa governação corporativa das empresas. Isto é vital para elas poderem fazer negócios. Exato. Nestes grandes projetos, para elas poderem ter acesso a estes negócios. E isto é algo que se assiste já a um movimento positivo. Obviamente, pretendemos que seja ainda muito mais massivamente isso, porque essas empresas que são nossas devem ter ganhos de negócios que são feitos em Moçambique, com recursos de Moçambique e que efetivamente o país, quer através de impostos, quer através de oportunidades de negócio para as PMEs e outras empresas que possam prestar serviços, tem que obter mais recursos e, obviamente, nas zonas onde estes projetos estão implantados, há um sentimento até das próprias comunidades. E o governo entende isso e tenta ajudar no sentido de estas comunidades poderem ter ganhos tangíveis e diretos, porque estão lá projetos que estão a explorar recursos naturais e elas têm que também beneficiar-se deste ar fresco que é dinamizado por estes projetos de grande dimensão, que trazem tecnologia, trazem capital, têm conhecimentos de mercado, mas também esses
esses projetos deixam em Moçambique, têm de deixar em Moçambique a capacidade dos moçambicanos, a capacidade técnica e gerencial para saber fazer este tipo de empreendimentos, que o know-how fica com Moçambique. E aqui estou a falar mais da gestão do conhecimento, porque nós não podemos nos aportar desta tendência mundial da economia do conhecimento, quer dizer, que toda a parte dos serviços. E hoje, com o advento da Covid, não sei se muita gente reparou, houve toda esta aceleração da digitalização, do uso massivo, intensivo das tecnologias de informação e comunicação, mais do que antes da Covid, porque houve certas limitações de contacto pessoal, de distanciamento social, e, portanto, as tecnologias aparecem como um elemento dinamizador de uma outra economia, uma economia já no contexto da pandemia com a Covid, mas no pós-Covid vai ser ainda mais assertivo o uso das TICs. Sente que estas multinacionais que estão a investir em Moçambique estão preocupadas em formar os nacionais, as PMEs e o engenheiro moçambicano para que tenham o real domínio sobre a implantação de um projeto, vamos lá, de exploração de recursos e de outros minerais que tem em Moçambique, outros recursos, assim que é. Porque nós assistimos a uma série de pedidos de requisitos por parte das multinacionais para as pequenas e médias empresas, para os profissionais nacionais, a certificação ISO 9001, só para citar um dos exemplos, e outras certificações. Mas falo da real transferência do saber implantar e explorar. Podemos encontrar uma esperança de que isso efetivamente está a acontecer? Eu tenho uma visão que é dicotômica sobre este aspecto. Por um lado, exato, eu acho que toda multinacional séria, responsável, está preocupado em ir a um país, explorar os recursos. Eles vêm ganhar dinheiro, eles são uma empresa, o principal objetivo é lucro, isso é claro. Mas, obviamente, para uma empresa séria, para uma multinacional séria, esse não é o único objetivo, é deixar algo também no país, formar o pessoal, capacitar, trabalhar sempre que há. Porque até para a própria multinacional, se há gente competente do país, é vantajoso usar essa gente competente do país, em vez de trazer pessoas de fora. Essa é uma parte, quer dizer... E até que ponto nós, como país, estamos a fazer esse esforço para que na saída das multinacionais nós possamos Há uma consciência das boas empresas, com responsabilidade, com seriedade, ter isso. Mas nós não tenhamos ilusões. Eles vêm aqui ganhar dinheiro. É verdade. Então, tem que ser preocupação principal nossa internamente, de garantir que essas empresas, como acontece, tenham cotas de trabalhadores nacionais, sempre que houver, que haja incorporação e responsabilidade social nas zonas onde operam, que haja uma preocupação de deixar know-how, que haja um esforço. É um esforço titânico, porque essas multinacionais, nós sabemos, são poderosas. Estão em vários países do mundo, têm know-how jurídico, econômico, de análise, etc. Mas temos que tirar o máximo proveito da presença dessas multinacionais a explorar. Moçambique tem de ganhar. As populações de Moçambique têm de ganhar. O setor privado tem que se beneficiar. Então, é um esforço dos dois lados. A multinacional quer ter mais lucros e é normal que assim aconteça. O país quer ter mais ganhos e é normal que o país lute, o governo lute, as instituições do setor privado lutem, a sociedade civil lutem, os acadêmicos lutem para tirar proveito. Portanto, é um ambiente permanente de fazer esforço para que mais benefícios tangíveis, como conteúdo local, como responsabilidade social, como deixar infraestruturas, como deixar know-how, como deixar gente preparada e, inclusivamente, impostos. Pagar-se impostos justos pela exploração de recursos, sobretudo quando esses recursos são recursos esgotáveis, não é? Como gás, como areias pesadas, como petróleo, mormente no futuro, como ouro e grafite, rubis, são recursos finitos. Então temos que ter a devida atenção para que
É por isso que todo este debate sobre o fundo soberano é vital, porque temos que pensar na exploração dos recursos hoje, mas garantir que as gerações vindouras também possam usufruir, beneficiar desse recurso. Portanto, não vai ser fácil, às vezes há tensões neste processo, e é normal que haja, porque estes atores, o Estado tem que beneficiar, o papel do Estado é beneficiar, promover desenvolvimento, salvaguardar a soberania, e o papel das empresas é ganhar dinheiro. Estamos a falar da integração de Moçambique, quer no continente, quer tanto a nível do Ocidente e do Oriente, na exposição dos nossos produtos, o nosso potencial de recursos para a exploração e eventualmente encaixar aqui algum ganho em termos de formação de pessoal para que futuramente possa abraçar e desenvolver com alguma autonomia projetos desta natureza. Podemos vislumbrar Moçambique daqui a alguns anos com os projetos que estão em curso, normalmente a exploração de gás natural, na bacia do Rovuma, Pan de Temane. Qual é o futuro que se pode desenhar e principalmente numa altura em que já começamos aqui a revisitar estas metas por causa da suspensão destes projetos devido ao conflito? Aqui há 2 ou 3 aspectos que é importante equacionar. Primeiro é que estes projetos do gás natural do Rovuma, da bacia do Rovuma, a efetivar-se, o que todos queremos, isto vai ser um grande dinamizador da economia. Pode acelerar, o país pode ter recursos num período de tempo não muito longo, recursos significativos para investir no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico, nas infraestruturas, nas pequenas e médias empresas, na agricultura e desenvolvimento rural, por exemplo. Pode ter ganhos para reinvestir depois em áreas fundamentais para o combate à pobreza e o desenvolvimento econômico inclusivo. Exato. O segundo aspecto é que nós não podemos ter grandes expectativas de que os projetos do gás ou os projetos de exploração de hidrocarbonetos ou outros recursos minerais vão ser a panaceia que vai resolver os problemas de desenvolvimento econômico de Moçambique. Não. É uma ilusão. Vai ajudar. Vai ser um catalisador. Mas temos que, e é o que está-se a fazer, esta aposta na diversificação da economia e na transformação estrutural da economia assente numa multiplicidade de áreas econômicas. Deixarmos a economia muito dependente da monoprodução e monoexportação de gás natural, por exemplo, ou de outros minerais e hidrocarbonetos, sobretudo quando não são transformados no país, isso vai tornar a nossa economia vulnerável, vai tornar mais volátil a nossa economia e os produtos que nós produzimos no mercado internacional. Portanto, temos que ter este reconhecimento de que isto pode ajudar, pode catalisar, pode dinamizar, mas isto não vai resolver todos os problemas de pobreza, de desenvolvimento econômico do nosso país. Terceiro ponto, é vital uma aposta massiva e pesada na continuação da capacitação de recursos humanos, ciência, tecnologia e inovação. O principal recurso, a principal riqueza de uma nação está na inteligência criativa do seu povo. Não está no gás, não está no ouro, não está nos diamantes, não está em outros produtos, está nas pessoas. Formar e capacitar moçambicanos para serem mais empreendedores, para serem mais produtivos, para serem mais inovativos, é a principal aposta de qualquer nação que quer se firmar no concerto global. As reflexões são inconclusivas, como refere na sua obra sobre a economia globalizada. Certamente que é um tema inesgotável que pode nos levar o dia inteiro, e este livro é extenso por explorar e certeza não o conseguiremos fazer em 45 minutos que temos. Vamos falar um pouco sobre a saúde da Bolsa de Valores de Moçambique. É presidente da Bolsa de Valores e não deixaria ser daqui sem saber como é que está a saúde do nosso mercado de capitais. Não, é normal que a economia, vemos pelas tendências, andávamos nos anos 2016, 17, 3.6, 3.8,
No ano passado tivemos uma contração da economia, menos 1,3%. Este ano havia uma projeção 2,1%, mas a economia, as empresas estão muito deprimidas. E seria anormal se a Bolsa de Valores estivesse numa situação muito boa. Porque a Bolsa de Valores reflete também a dinâmica da economia, as tendências, é o barómetro das economias. Portanto, mas nós temos os indicadores principais, temos uma capitalização bolsista que, apesar e não obstante estas vicissitudes da nossa economia, não é? Os principais indicadores estão numa tendência positiva, não é? Temos uma capitalização bolsista de 17,8%, que é muito boa, não é? Temos também, neste momento, acima de 23.400 titulares de títulos, não é? De acionistas de empresas cotadas em bolsa. Nós há pouco tempo tínhamos cerca de 7.000, não é? E a operação da HCB foi uma operação charneira nessa tendência de aumentar o número de investidores com títulos na bolsa. Os títulos também que estão registrados na Central de Valores Mobiliários têm uma tendência ascendente nos últimos anos, não é? Temos alguns problemas com a liquidez do mercado, obviamente, com esta situação que temos. O volume de negócios também ficou um pouco afetado com esses indicadores, mas o resto dos indicadores estão positivos e nós recentemente tivemos mais uma empresa que foi cotada no terceiro mercado de bolsa, a Two Business, e nós sabemos que em 2000 também uma empresa foi cotada no terceiro mercado. Portanto, temos neste momento 11 empresas cotadas e a nossa preocupação neste momento é continuar a ser um instrumento da política econômica do Estado, no sentido do empoderamento dos cidadãos. Os cidadãos usarem mais a Bolsa, as empresas poderem se cotar na Bolsa e poderem financiar-se não só através de mecanismos no mercado bolsista, mas também no mercado obrigacionista, através das obrigações corporativas, através do papel comercial, e que há empresas que já estão a se aproximar, crescentemente estão a se aproximar, estão a conhecer mais a Bolsa. Nós teremos mais novidades. O número de empresas, apesar das dificuldades, uma das empresas foi cotada, a Two Business, foi cotada no mês passado, em junho, apesar dia 21, da situação adversa, as empresas estão a ir ao mercado de capitais para ir se financiar. Obviamente o Estado também está a usar a Bolsa como um mecanismo de financiamento interno, mas os nossos sinais, tendo em conta os vários parceiros que a Bolsa tem, o CTA, o IPM, nós também, neste momento, estamos apostados em ver todas aquelas empresas do setor empresarial do Estado que estão em condições também poderem cotar-se ou financiar-se através da Bolsa. Temos uma preocupação muito grande, estava a falar muito dos megaprojetos. Assegurar o cumprimento da lei das parcerias público-privado. A lei 15/2011, que preconiza que, depois de 5 anos de exploração, estes grandes projetos, parcerias público-privado e concessões empresariais possam dispersar entre 5% e 20% do seu capital social através da Bolsa de Valores de Moçambique para interesses de empresas, cidadãos e instituições moçambicanas preferencialmente. Tal como fez a HCB. Esta é a nossa preocupação, é fazer com que estes grandes projetos, concessões empresariais e parcerias público-privado possam implementar esta legislação que está em vigor em Moçambique, mas também queremos que as pequenas e médias empresas possam cada vez mais se financiar através da Bolsa. E na lista das 100 maiores empresas moçambicanas, nós temos neste momento 5 só que estão cotadas. Nós queremos que muito mais empresas, imagine só, se as 5 que estão cotadas atualmente subíssemos não para 60, 80 ou 50, mas só subíssemos para 20 empresas que fazem parte das 100 maiores empresas que fossem cotadas em bolsa, aumentaria significativamente a capitalização bolsista, a liquidez do mercado, o volume de negócio, o número de títulos e de titulares registrados na Central de Valores Mobiliários, que é um serviço especializado da Bolsa. Portanto, a saúde da Bolsa não é tão boa como podíamos imaginar, tendo em conta a situação econômica e das empresas que estão numa situação de depressão,
não é? Muito deprimidas, mas não podemos nos queixar. Os empresários, os investidores continuam a apostar na sua Bolsa de Valores e nós vamos continuar a trabalhar para que a Bolsa de Valores de Moçambique seja um efetivo baluarte e um centro de negócios com ética, com transparência, com empresas bem governadas e principalmente que sirva para os moçambicanos se empoderarem e sejam um elemento concreto para o crescimento econômico inclusivo. A percepção das pessoas ou das empresas e cidadãos individuais em relação à Bolsa de Valores? Não, existe... Enquanto instrumento de oxigenar a economia. Não, existe uma situação que é muito clara. Por um lado, os empresários, os investidores estão a conhecer melhor a Bolsa, os seus serviços, os seus produtos. Os esforços de aproximação continuam a ser feitos. Através de programas de literacia financeira. Em contrapartida, por exemplo, poucos ainda se vão beneficiar e vão usar a Bolsa como mecanismo de financiamento, investimento e poupança. Por quê? Porque os requisitos de muitas das empresas, os requisitos para uma empresa ser cotada não estão ao alcance de muitas empresas, em particular as pequenas e médias empresas. Então, é por isso que vemos este hiato. Por um lado, há dificuldades de acesso ao financiamento, mas por outro, existe um instrumento que é a Bolsa, que é o mercado de capitais, mas que ainda não é acessível para muitas empresas porque exige boa governação, contabilidade organizada, contas auditadas, dispersão acionista suficiente e muitas das empresas são unifamiliares e não são sociedades anônimas e isto é um impedimento concreto para as empresas poderem usar o mecanismo do mercado de capitais e a plataforma da Bolsa de Valores como um meio de financiamento. O que essencialmente falha nas pequenas e médias empresas? A questão da contabilidade um empecilho, é algo tão difícil de se conseguir? Não é algo impossível de se conseguir. O grande ponto é que, hoje em dia, a consciência de que, olha, como os requisitos estão aqui, e nós sabemos que são esses, muitas das empresas estão preocupadas já a reunir este requisito de contabilidade organizada e contas auditadas. É por isso que nós temos uma parceria não só com a OCAM, a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, como com o ISCAM, Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, para formação, capacitação. E estamos a trabalhar para que essas incubadoras de empresas possam ser elementos vitais para termos as pequenas e médias empresas, mas não só, com contabilidade organizada e com contas auditadas e trabalhar ao nível jurídico, da formatação jurídica, para que os empresários optem por este modelo de sociedade anônima que permite uma melhor governação corporativa e assim poderem aceder aos produtos, serviços e instrumentos financeiros disponíveis na Bolsa de Valores. Nós temos também, nos últimos 2, 3 anos, um esforço muito grande, estamos a formatar novos produtos e serviços inovadores a introduzir no futuro na Bolsa de Valores. Introduzimos agora em 2019, em novembro, o terceiro mercado, mas estamos abertos e estamos a trabalhar para ter mais mercados, para termos mais produtos, mais serviços, inclusivamente que usam as novas tecnologias. Como sabe, a operação da HCB, em meados de 2019, foi a primeira em que usou-se o telemóvel para adquirir ações através de meios digitais. Isso nunca tinha acontecido no passado. Portanto, queremos também apostar mais seriamente na digitalização, no uso de tecnologias de informação e comunicação para promover a inclusão financeira e o empoderamento econômico das empresas, dos investidores e dos moçambicanos. Falamos aqui de que estão cotadas 11 empresas e temos apenas 5 que fazem parte do rol das 100 maiores empresas nacionais. Em particular, essas quero acreditar que não se debatem com problemas de contas auditadas e de contabilidade organizada. O que impede estas empresas de acederem à Bolsa de Valores? As empresas, como eu referi, a Lei 15/2011 preconiza que essas empresas possam cotar-se em Bolsa. Exato. E nós estamos a trabalhar para que elas no futuro venham. Mas muitas dessas empresas, por exemplo, da lista das maiores empresas, elas não são obrigadas a cotar-se em Bolsa. A nossa legislação não preconiza isso. Por exemplo, há outros países, fazendo uma análise comparada de outras realidades, outras praças financeiras, em que, por exemplo, todas as empresas ligadas ao setor financeiro, quer bancos, quer seguradoras, têm a obrigação de cotar-se em Bolsa. Todas as concessões empresariais têm a obrigação, aqui na Tanzânia, têm a obrigação de cotar-se em Bolsa. Todas as concessões empresariais têm a obrigação de cotar-se em Bolsa. Portanto, se temos
instrumentos dessa natureza, é muito fácil a Bolsa de Valores poder incrementar os seus principais indicadores e ser mais dinâmica e vibrante quando há instrumentos que assim o exigem. Sente que isto devia ser implementado em Moçambique? Bem, essa é algo que para a Bolsa seria benéfico, sem dúvida, e para a economia do país também seria muito positivo, mas penso que o legislador está a acompanhar essas tendências e o próprio Estado, o governo, porque a Bolsa é uma instituição que é do Estado moçambicano, quer que a Bolsa cresça, quer que o mercado da economia e finanças, quer que a Bolsa cresça, que o mercado de capitais seja mais abrangente, mais dinâmico, e porque assim também o setor financeiro fica mais robusto e sustentável, porque tem um mercado de capitais mais dinâmico e vibrante. E penso uma alavanca que pode ajudar quer o setor privado, quer o Estado. O próprio Estado, sim, no financiamento dos seus projetos de investimento na saúde, educação, águas, estradas e outras áreas relevantes para o desenvolvimento. Falamos de economia globalizada, paradoxos de desenvolvimento, reflexões inconclusivas. Podemos dar alguma, entre aspas, conclusão dessas reflexões que tivemos hoje? Bem, o ponto essencial aqui que eu queria deixar é que é fundamental olhar para os aspectos internos, olhar para os indicadores econômicos, o PIB, as reservas internacionais líquidas, exportação, investimento direto estrangeiro, atrair para o país, mas é também importante, se queremos ter um desenvolvimento econômico mais inclusivo, sustentável, olhar também para as dinâmicas externas, aproveitar os ventos da globalização e da integração econômica e que Moçambique tenha mais ganhos no comércio internacional. E a experiência da China nos últimos anos é paradigmática, mas também o Vietnã, são países que estão a tirar proveito das vantagens econômicas da globalização para o crescimento e desenvolvimento econômico inclusivo de Moçambique. E isso é possível com instituições desenvolvimentistas mais fortes, que olhem para dentro, que olhem para fora e que aqui a questão do mercado de capitais e da Bolsa é basilar para explorar as oportunidades da globalização e trazer mais investimento, mais capitais para Moçambique, para investimento, empreendimentos em Moçambique que promovam mais empregos, criam mais renda para a família e permitem alargar a base tributária. É o essencial, Dr. Salim Valas, estivemos hoje em conversa sobre a economia de Moçambique e os desafios da globalização. Quero agradecer a sua presença no Manhã Noticiosa e renovar compromisso para uma próxima oportunidade. Já sabe que esta é casa dos debates, em particular o Manhã Noticiosa está sempre atento às dinâmicas de desenvolvimento, quer da economia, quer da política, a sociedade, entre outras áreas que, portanto, julgam ser relevantes para debate. E assim terminamos este espaço de conversa. Para si que nos acompanhou da Rádio Mas, é o fim desta emissão de conversa e deste simultâneo com a Mídia Mais TV, para si que nos vê da DSTV, TV Cabo e TMT. Saímos para um brevíssimo intervalo, Manhã Noticiosa, por já que no terceiro bloco vamos continuar a olhar para o país, em jeito de notícias, e vamos naturalmente também trazer o espaço da revista da imprensa, onde desfilam as capas dos jornais em circulação. Voltamos num piscar de olhos.